Bora? Tamo junto? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ricardo Nascimento e eu sou o contador de histórias. E sabe por que essa cadeira está vazia? Porque ela está esperando a sua história. Depois de eu conversar com muitas pessoas e muitos me ajudaram sobre opiniões, sobre melhorar fundo, sobre melhorar a iluminação, a gente chegou à conclusão de que, além de contar a sua história, a gente também vai poder bater o papo. E aí eu já consegui algumas pessoas que vai ter histórias extremamente interessantes. Vou falar da história da Nath, a Nath que pesava 140, 150 quilos. Hoje ela pesa aproximadamente 55 quilos. Eu acho que 55 quilos ela deve pesar com a fralda molhada, viu? Porque eu nem sei se ela pesa tudo isso. Vai contar a história de superação dela, como que é a vida dela, como que é o cotidiano. Vai contar histórias interessantes que você vai se amarrar. Vou contar a história da Bia também. A Bia, que é uma garota de 22 anos, acho que nem 22 anos ela completou ainda, que já é uma militante, fala sobre os excluídos, fala sobre cota racial, histórias interessantes. Vamos falar com uma enfermeira aqui da Baixada, no Hospital Importante, que ela é coordenadora, que vai contar sobre a história da enfermagem. Vamos falar com a fisioterapia, que vai falar sobre suas profissões também, médico para falar. E você, qual que é a sua profissão? Faz o seguinte, coloca no comentário qual é a sua profissão. Quero falar da minha profissão. Conta a sua história, história de superação. Entra conosco, entre em contato no nosso canal, nosso endereço está aqui. E não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de compartilhar no Insta, compartilha no Facebook. E tem outra coisa também, sabe o sininho? Ativa o sininho para chegar novas notificações, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Ricardo Nascimento e aí a gente vai contar muitas histórias. Hoje eu quero contar um pouco da minha história, como eu já falei para outros. Eu vim de São Paulo, morei em São Paulo, nasci no bairro do Capão Redondo, vivi a vida inteira. E no ano de 2016, a gente passou por um período bem difícil mesmo, em que eu passava por uma dificuldade financeira muito ruim, e não que agora a gente esteja em transbordo, mas era uma dificuldade financeira bem importante, muito ruim. E certo dia eu conversando com Deus, eu conversei com o Senhor na madrugada, falei: Senhor, se é tu falando comigo, porque o que aconteceu? É o seguinte, eu senti como se Deus falou no meu coração e uma voz falava comigo assim: ó, pega as tuas coisas e vai. E eu tinha comprado um apartamento em Peruíbe, já tinha um período, a gente nunca tinha visitado na cidade de Peruíbe. Eu fui umas 2 vezes, minha esposa e meus filhos já tinham ido algumas vezes mais. Mas mesmo assim era veraneio, era muito pouco passeio, porque a gente trabalhava muito. Na época eu trabalhava até com MMN na época. E o que aconteceu? Eu ouvi essa voz e aí eu falei: se é tu falando comigo, faz o seguinte, confirma no coração da minha esposa, fala com ela, porque se o senhor falou comigo, o Senhor é Deus, fala com ela. Aí no outro dia minha esposa falou que eu fui em uma oração de madrugada e o Senhor confirmou no coração dela. Ela falou: nego, acho que Deus está falando pra gente, acho não, Deus está falando pra gente pegar nossas coisas e ir embora. Eu falei: mas como assim ir embora, né? Se é o Senhor falando, aí de novo, aí desafiei. Falei: se é o Senhor falando comigo, continua falando. E a gente, em várias situações, em várias condições, a gente ia num lugar X, e aí se a gente começava a ouvir assim, ó, a pregação falava assim: ó, Deus está mudando seus amigos, Deus está mudando sua história, Deus está mudando a sua cidade, Deus está mudando toda a sua condição. Tudo isso acontecendo. Aí a gente juntou, isso foi mais ou menos uns 3 meses acontecendo. O que aconteceu? Teve um dia que eu falei para ela assim: ó, vamos num culto hoje, de manhã. A gente foi num culto hoje, eu falei: tenho certeza que Deus vai falar com a gente nesse culto. Vai falar, porque Deus vai falar. Eu tinha convicção disso. A gente foi num culto, a gente chorou com os louvores, a gente chorou com... E aconteceu um momento de união ali, que eu vi um monte de gente se abraçando, chorando, se entregando, sabe? Acho que expondo suas mazelas, entendendo as suas fraquezas, enfim. Estava desse modo. E aí, acabou o culto, a gente veio embora para casa de manhã e não aconteceu nada, Deus não falou com nós. Aí eu falei: então é para eu ficar sossegado, tranquilo, que isso já passa e as coisas vão se resolver, né? Quando a gente está subindo a rua de casa, vem uma senhora, uma jovem falando comigo: rapaz, o que vocês estão esperando aqui ainda? Deus já falou que é para pegar suas coisas e ir para a Baixada? Olha isso, se não é Deus, o que é? E aí o que aconteceu? A gente pegou nossas coisas, juntou e a gente acabou vindo para a Baixada. E nesse período foi um período de muita dificuldade. Eu achei que estava ruim lá, pior foi quando a gente chegou em Peruíbe. Porque a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém, a gente tinha uma perspectiva, uma projeção de que o nosso negócio ia fluir, ia explodir. E inicialmente no começo eu falei: um aqui, outro ali, 3, 4, 5 venda boa. E eu falei: agora a gente estoura. Dessas vendas, 4 caíram. Só uma que segurou para a gente se manter.
E aí voltei eu empurrar a roda como aconteceu com Sansão. Empurrando a roda, e eu capinando terreno, e minha esposa se virando, trabalhando de bicicleta. Era uma dificuldade, não porque trabalhar de bicicleta é uma desonra, mas para o nosso contexto, para a nossa realidade. Tínhamos 4 carros, de repente a gente estava sem nenhum, perdemos tudo que a gente tinha. O que sobrou para nós foi a casa de São Paulo. E essa casa que a gente tinha que estava pagando também. E aí de repente e nisso passaram-se um ano, passou-se 2 anos, e eu falei para Deus, eu não aguento mais. Com 1 ano e meio eu falei assim, ó, se for continuar desse jeito, se eu não conseguir essa condição que eu quero agora, eu estou subindo. Como se Deus fosse meu chofer, meu empregado. Coloquei Deus na parede, tipo assim. E fui fazer uma prova no hospital. E aí no dia que eu estava decidido isso, eu lembro que até uma pastora foi nos visitar, quando estava passando uma dificuldade, foi ofertar ajuda. Sou muito grato pela vida dela, por aqueles irmãos, aquelas pessoas que me ajudaram muito naquele momento de dificuldade. E no momento que ela estava orando, o telefone ligou, e eu já estava decidido falar para ela que a gente ia voltar para São Paulo, porque a gente já conhecia mais gente, e a gente podia se virar melhor, por mais conhecimento. Ia ter minha mãe lá, ia ter a mãe da Deise, ia ter meus irmãos, meus amigos, de repente uma ajuda aqui, e a gente estava sofrendo muito. E o telefone ligou, e naquela hora falou assim que eu tinha conseguido a vaga, que a vaga era minha, que eu podia ir, levei a documentação, e assim continuou. E durante esse período, eu lembro muitas vezes que meus filhos falavam assim, pai, dá um suco de uva aí. E aí eu falava, você quer de quê, Nicole? A Nicole, eu quero de laranja, e o Nicolas de uva. E a gente sempre descontraída. Eu ia na torneira, pegava, saía no suco de uva. Pegava água, saía no suco de laranja. Então a gente sempre superou isso com muita alegria, com muita energia. Porque a gente tinha certeza que aquilo era só um momento, que aquilo era passageiro. Então a gente entendia que a gente estava passando, que a gente não ia ficar naquilo, que a gente ia passar. E a gente entendeu, hoje a gente entende que aquilo tudo foi escola, que foi aprendizado pra gente, que foi um momento de superação. E aí eu arrumei um outro emprego aqui em Santos. Nesse período eu arrumei um outro emprego, e aí Deus abençoou também com uma moto, através de uma grande amiga. Me ajudou demais. E aí eu vinha para Santos, saía de Peruíbe e vinha para Santos. 100 km para ir, 100 km para voltar. Faça chuva, faça sol, e o tempo foi passando. E aí, o que aconteceu? Volto eu para a faculdade. Beleza. Aí, eu estou tentando fazer a faculdade há quase 10 anos. Você acredita? Você acha que está ruim para você, que está difícil para você? Aqui não é teimoso, não. Eu tenho certeza que eu também estou passando. Então, acredite. A fonte do sucesso, sabe o que é? Certeza. Você tem certeza? Então, continua. Primeiro, que você não é dono do tempo. Você não manda no tempo. E quer saber? Você fazendo ou não. Você terminando ou não o seu propósito, o tempo vai passar. Então, quer saber? Mesmo com dificuldade, continua. Vai pra cima. Não desiste, não. E quando você conseguir, senta aqui para contar a história pro neguinho. Tá? E hoje estamos nós aqui todos em São Vicente, fazendo a faculdade, trabalhando em 2 serviços, falando disso ainda, de contar histórias, para que a sua vida, para que a nossa vida seja alegre, seja edificada, seja transformada, seja renovada, entendeu? Então não se esqueça que a sua história pode mudar a minha história, a sua história pode edificar a minha história. Por isso que eu conto com o seu like, por isso que eu conto com a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho. Falei, galera. E hoje a dica do neguinho é: tenha intensidade nas coisas que você vai fazer. Todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que têm as suas conquistas consideráveis, pode ver que o nível de energia dessas pessoas estão muito acima da média. E a média dessas pessoas nada mais é do que 10. Tamo junto? Vamos embora? Tamo junto!